Bem-vindas e bem-vindos ao INCN, Informação e Conexão Neurodivergente. E vamos para mais um episódio com informações bem alinhadas e sem ruído. Eu sou a Camila Mendes, eu sou cirurgia dentista. E eu sou Nayene Eide, também cirurgiã dentista. E aqui a gente organiza o que está sendo dito sobre neurodivergência com clareza, evidência científica e prática real. Vamos começar? Vamos lá, Nayene. E hoje estamos com uma convidada. Eu gostaria que ela se apresentasse, a Camille. Tudo bem, Camille? Tudo bem, vocês? Muito obrigada pelo convite. Meu nome é Camille, eu sou advogada, me formei recentemente pela USP em Ribeirão Preto e hoje em dia eu sou pós-graduanda também em Direito Tributário e já que é relevante aqui para a nossa conversa, eu fui diagnosticada em 2024 com autismo. Que legal, Camille. Vai ser uma conversa ótima, então. Ô, Camille, você é uma autista nível 1 de suporte, né? Sim. E muitas vezes o autista nível 1, ele é visto como menos autista. Eu falo que é normal demais para ser autista, mas é autista demais também para ser normal. Sim. E que impacto você acha que esse estigma pode causar, assim, e causou na sua vida acadêmica e profissional? Olha, eu acho que esse estigma ele traz impactos para todas as áreas da vida da pessoa autista, né? Mas falando da vida acadêmica e profissional, essa forma das pessoas verem, né, o autista nível 1 suporte como menos autista é, na verdade, praticamente dizer que aquela pessoa não é autista, né, ou que ela só é estranha. Sim. Falando um pouquinho da minha vida acadêmica, profissional, eu já cheguei a ouvir no ambiente acadêmico que hoje em dia existe um excesso de diagnóstico de autismo. Como se eu fosse só uma pessoa diferente do padrão que, por causa disso, acabou recebendo um diagnóstico desnecessário. E as pessoas falam isso como se fosse uma coisa boa, né? Como se estivesse só falando, fica tranquila, você recebeu o diagnóstico, mas, nossa, você é tão normalzinha para ser autista. E, na verdade, isso é muito mais prejudicial do que as pessoas pensam que é, né? Como se estivessem tratando como uma frescura. Como se existisse um autismo zero de suporte, né? E aí entra naquilo que a gente fala que não existe um autismo nível 0 de suporte, existe um autismo nível 1. Porque até pode ser que algumas pessoas se enquadrem em algumas características do diagnóstico de autismo, mas não existe o diagnóstico de autismo sem prejuízo. E se existe prejuízo, existe um suporte necessário. Então, falar isso como se essas pessoas fossem menos autistas só prejudica o seu acesso ao suporte que você precisa no meio acadêmico, porque não é fácil. Eu sei que as pessoas olham para mim e pensam que eu, sei lá, olho e falo, nossa, mas como assim você tem autismo? Tipo, você tem uma carinha tão normal. Mas eu já tive que sair de sala de aula porque estava muito lotada e estava me dando crise. Eu já tive que pedir para o professor para usar abafador durante as aulas, porque senão eu não conseguia assistir a aula sem um abafador para diminuir o som. E justamente é isso que você está impedindo as pessoas de terem acesso quando você trata aquele autismo nível 1 como se ele não existisse ou fosse só uma frescura. E a gente acaba... Os direitos dos autistas, eles acabam sendo considerados um privilégio. Aquele mínimo que a gente precisa para se adaptar, para estar num lugar, parece que é um grande favor, é um grande privilégio que a gente tem. Como se escolher não sofrer fosse um privilégio. Sim. E assim, você falou uma coisa muito interessante, né? Nem toda deficiência ela é visível. E muitas vezes as pessoas confundem essa autonomia com a ausência de uma dificuldade ou de uma necessidade de suporte, né? E isso deve ser levado em consideração. Não é porque a deficiência ela não é visível, não é aparente, que aquela pessoa não tem uma condição.
Sim. E a gente está falando aqui em legislação, você que é do direito, a gente sabe que tem a lei Berenice-Piana e também o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que garantem os direitos às pessoas autistas. Você sente que esses direitos, eles são respeitados na prática? Eles são vividos de fato? Eu acho que depende muito. A gente chegou, assim, num lugar, depois de muitos anos, de uma melhora significativa. Porque, ao longo do tempo, né, o conhecimento sobre pessoas neurodivergentes, sobre autismo, era muito menor. E, consequentemente, o acesso a esses direitos era muito mais difícil. Então, hoje em dia, a gente já tem uma conversa maior sobre o que é o autismo, já tem mais pessoas falando sobre o autismo na vida adulta, porque por muito tempo se pensava que o autismo era aquela condição do menininho de 5, 6 anos que é obcecado por trem. E era essa a visão que as pessoas tinham do autista. Um menininho, criança, obcecado por trem, que gosta de quebra-cabeça, que é meio estranho, ou o Sheldon, de The Big Bang Theory. É isso que eu ia falar, o Era Sheldon. isso. O clássico. Basicamente. E hoje em dia as pessoas já têm uma noção um pouquinho melhor. Então o acesso a esses direitos também fica um pouquinho mais fácil. Mas, ao mesmo tempo, o conhecimento da população sobre isso ainda é muito escasso. E por conta disso a gente vê, por exemplo, situações em que você está na fila preferencial e vem um idoso te cutucar e falar: olha, o que você está fazendo aqui? Então teve uma melhora, mas ainda existe uma dificuldade muito grande de ter acesso a esses direitos. E o acesso a esses direitos também é muito ligado com o diagnóstico, né? Então, enquanto as pessoas não conhecem direito que é autismo e não sabem, muitas vezes vivem anos e anos até receber um diagnóstico, são anos e anos em que você não vai ter acesso a direitos que facilitam a sua vida. E talvez o maior desafio seja realmente transformar esses direitos que já são formais em realmente os direitos que podem ser de fato vividos, né? E sem a necessidade de você explicar porque você está vivenciando aquele direito, não um benefício. Ninguém está te dando nada porque você tem algo diferente sem você ter realmente, né? Você tem, de fato, uma condição que precisa daquele direito. E essa questão do acesso ao diagnóstico é muito interessante porque eu acho que ultimamente muito se fala das diferenças dos níveis de suporte. E o autista nível 1, o nível 2, o nível 3. Eu acho que o que a gente precisa começar a falar é da diferença econômica mesmo, socioeconômica entre os autistas. Uhum. Porque mais importante do que o nível de suporte é o acesso que essa pessoa tem ao diagnóstico, ao tratamento. Muitas vezes, um nível 1 de suporte não tratado, ele vai ter, às vezes, mais prejuízo do que um autista de suporte maior, que tem uma condição socioeconômica melhor e que consegue fazer esse acompanhamento. Então, a gente tem que fazer esse recorte de classe também, né? Sim, de acesso, claro. Porque deveria ser direito, mas, em geral, não é um direito simples, assim. Você acaba, muitas vezes, tendo que pagar por ele. Eu estava vendo esses dias como o autismo ainda é muito branco, porque você tem poucas pessoas negras diagnosticadas com autismo. Por quê? E não é uma diferença hereditária, genética, enfim. É uma diferença realmente de recorte social, de acesso a esse diagnóstico. O que foi com as mulheres também durante muito tempo, né? Até hoje o símbolo do autismo é o azul, como se a maioria fosse homem. Mas, na verdade, todas as características que a gente estudou do autismo e de várias outras condições foram na perspectiva masculina. Então, a gente sabia diagnosticar o homem, mas a gente não sabia como era uma mulher autista. E acho que, na verdade, ainda não sabe muito bem, né? Então, a gente percebe que, assim, é difícil ter acesso a esses direitos e, como consequência disso, começa a surgir um movimento de pessoas autistas que elas estão tentando se tornar ou advogados ou ativistas para tentar defender os seus direitos.
E o que você acha dessa autodefensoria, quando a pessoa busca tentar defender os seus direitos? Isso é um caminho eficaz? Deveria ser assim? Eu acho que, assim, conhecimento é sempre uma boa ideia. É sempre bom você saber defender os seus direitos, você estudar não só o autismo em si, mas as consequências que isso traz para sua vida e como você vai atrás desses direitos e como garantir esses direitos, né? Como fazer as pessoas entenderem também, né? Ser ativista no sentido de trazer mais conhecimento para as pessoas. Mas eu acho que, né, linkando um pouco com o que a gente está falando até agora, da mesma forma que é importante o autista conhecer os seus direitos e conhecer os seus critérios de diagnóstico, é importante as pessoas neurotípicas conhecerem o que é o autismo, os direitos dessa pessoa, para garantir que essa pessoa vai. Não, as pessoas não vão achar que aquilo é um benefício, né? Ai, nossa, estou te dando um presente porque você é autista, toma aqui direitos. E o mais importante, no fundo, acaba sendo que todo mundo tem essa consciência. As pessoas neurotípicas também façam a sua parte de ir atrás do conhecimento. Até porque, como a gente estava falando, o autismo não tem cara. Você não olha para uma pessoa e fala, essa pessoa aqui é autista. E a maior dificuldade de um autista nível 1 de suporte, no meu ver, é justamente que as pessoas não veem os prejuízos que esse autista passa. Porque você sabe mascarar muito bem. A maior diferença de um autista nível 1 de suporte é que ele mascara muito bem. Então você vai sofrer esses prejuízos no privado, dentro de casa. Muitas vezes você vai ter um burnout, ansiedade, depressão. Você vai sofrer tudo isso longe dos olhos das pessoas. E ainda corre o risco de, se você mostrar para as pessoas, elas falarem que você está com frescura. Você tá Porque, mentindo. porque, nossa, sua vida é tão normal, sabe? Se eu consegui, por que você não consegue? E isso só dificulta as pessoas conseguirem acessar os seus direitos. E acaba causando também, muitas vezes, você vê um ativista autista que as pessoas olham e falam, mas tá querendo o benefício do governo. Como se fosse um benefício, uma caridade, né? Algo que você não mereça de fato por direito. É Não é? exatamente isso. Parece que toda adaptação é caridade. É muito interessante isso. E aí volta naquela minha frase inicial, né? Que fala que nem toda deficiência ela é visível. E você, por ter autonomia, não significa que você não tenha algum prejuízo em alguma área, né? E além dessas lutas pelas leis, e, enfim, existe um outro movimento, né, dos autistas, que é no campo cultural, ou também uma necessidade de pertencimento. E o que você considera mais urgente, a necessidade mais urgente? Mudar a legislação, transformar a cultura ou fortalecer a comunidade autista? Assim, eu acho que tudo sempre volta para aquela necessidade de conscientização e conhecimento da população. Porque enquanto a gente não tiver essa conscientização da população, sempre vai parecer que a gente está falando com as paredes. E nisso também entram esses aspectos, por exemplo, culturais, da importância que a gente discute de inserir personagens autistas na mídia, de inserir pessoas autistas, de colocar pessoas autistas para fazer papel de pessoas autistas, né? Porque quantos atores a gente vê que fazem papéis de pessoas autistas e a pessoa sequer é autista. E então eu acho que tudo sempre acaba voltando para essa questão de conscientização, de conhecimento da população, que é a base para você conseguir alcançar a legislação, é a base para você conseguir transformar a cultura, para você conseguir trazer as pessoas autistas para dentro dessa cultura. E também para você entender quantos artistas, escritores podem ser autistas e a gente nem sabe, porque ninguém sabe direito o que é autismo. Quantas pessoas passam anos sem receber um diagnóstico e vão receber na vida adulta ou já idosos.
isso cria uma invisibilização. E é interessante porque as leis são necessárias, mas as transformações culturais, elas são mais profundas e duradouras. E eu acho que a gente só vai conseguir fazer com que não se questionem as leis ou os seus direitos, ou você não parecer uma pessoa que tem uma deficiência, estar numa fila preferencial ou estar estacionado numa vaga especial, se você tiver uma mudança cultural. Então, a partir do momento que há uma mudança de conscientização, a partir do momento que as pessoas elas entendam e aquilo esteja enraizado na cultura delas e na aceitação, a gente não vai mais ter gente questionando se você parece ou não autista para você estar numa fila preferencial ou numa vaga preferencial, né? Sim. Então, é muito interessante. E eu acho interessante também, assim, a gente pontuar a importância dos influencers ou de quem fala sobre autismo. Porque, às vezes, muitas vezes, a pessoa também pode cometer o erro, né, de falar sobre a vivência dela e generalizar. Aí isso acaba descredibilizando. Ainda hoje eu vi uma coisa que eu fiquei muito triste. Tem um cara que eu sigo, que eu gosto bastante dele, o Zanki. Ele mostra a filha dele, né? E aí, hoje, ele falou sobre... Porque ele é autista nível 1 de suporte, foi diagnosticado há 2 anos. E aí, ele fez um geral, assim, como era... O que ele achava depois de 2 anos se sabendo autista. E aí, ele falou, olha, eu sinto que não precisava ser tudo igual. Não precisava estar no mesmo diagnóstico, podia ser separado. Não tem... Ele quis dizer, não tenho tanto prejuízo assim, gente. Eu não precisava estar aqui nesse grupo. Eu não sou igual aos outros, né? E aí, é exatamente isso que eu estava falando, assim, o quanto a pessoa não percebe que a questão econômica dele é que fez ele não pertencer a esse grupo. Gente, é claro, sabe? Ele não precisa batalhar por terapia, ele não precisa batalhar por fila preferencial, porque ele pode mandar alguém para fazer as coisas por ele. Ou, na verdade, ele consegue, com o padrão social dele... se manter num nível 1 de suporte e não estar num nível 2, porque existem as transições, o nível 1, nível 2, né? E talvez ele consiga se manter com menos prejuízo, porque ele tem condições. Tendo um emprego formal. Se eu pudesse acordar a hora que eu quero, viver da minha criatividade, assim, talvez eu fosse menos autista, sabe? Talvez eu teria menos prejuízo, então... Sim, se ele tiver sofrer com ansiedade, depressão, ele tem acesso à terapia. Sim. Isso, então, assim, é importante a pessoa entender a força da fala dela. De entender o papel social dela, entender o quanto a questão econômica muda tudo. A gente está falando de um país, que o Brasil é um país extremamente desigual. Onde a maior parte das pessoas não tem acesso ao básico. Então, aquilo que para muitas pessoas não é importante, é só uma carteirinha, o que eu vou fazer com isso? Para muitas pessoas é acesso ao mínimo. Né? Então, eu acho que assim, conscientizar, inclusive, a própria comunidade do papel deles nessa transformação mesmo, né? Nessa mudança. E, às vezes, até para conseguir aquela carteirinha... Uma pessoa que tem menos poder aquisitivo, talvez com menos acesso à informação também, ela vai demorar mais para conseguir, para saber que ela tem direito àquilo. Então, a gente está falando aí de uma série de coisas que podem ser comprometidas numa fala como essa. Exato. Né? E é uma pessoa que tem um alcance, é um formador de opinião, é um influencer, enfim. Então, realmente, a gente tem que assim, prestar muita atenção naquilo que a gente fala, para ver se é uma realidade única e exclusivamente nossa ou se de fato representa a verdade, né? Porque nem tudo que a gente vive ou que a gente experiencia é uma realidade absoluta, né? E eu sinto que a gente está passando muito assim por uma banalização do diagnóstico, né? Por um lado, pessoas que acham que o diagnóstico é desnecessário, principalmente com aquele discurso de você viveu a vida inteira assim. Você está conquistando suas coisas, está conseguindo viver desse jeito. Para que você vai atrás de procurar pelo em ovo? Ou se não, por outro lado, aquelas pessoas, né, como a gente vê influências por aí, que fazem o chá revelação de diagnóstico,
E, nossa, olha só, eu sou autista, que felicidade, né? Ó, comemorando, recebi diagnóstico de Que autismo. legal. Que coisa boa. E, assim, claro, eu tive a... Quando eu recebi o diagnóstico, para mim Dá foram um duas alívio, né? realidades. Por um lado, eu senti aquele alívio de receber o diagnóstico no sentido de descobrir que eu não era maluca. Descobrir que tudo que eu Exatamente, passei não era perfeito. culpa minha. Agora Por faz outro sentido. lado, Exato. faz sentido, não foi culpa minha, não era preguiça minha, não era porque eu não tinha Sim, vontade de socializar, não era porque eu não me esforcei o suficiente. Mas por outro lado, também vem aquela sensação de nunca vou ter uma vida normal. Nunca vou ter a vida que pessoas neurotípicas têm. sim. Existe a fase do luto, né? No Sim. diagnóstico também. Porque é isso, você sente um alívio porque eu tinha exatamente essa sensação. Eu me lembro que quando eu tinha por volta de uns 15 anos, eu fiz a minha mãe marcar para mim um neurologista, porque eu falei para ele, eu queria muito que você investigasse, porque eu tenho certeza que tem alguma coisa errada no meu cérebro. Então eu queria que você achasse o que é, porque faz uns exames aí, vê o que. E aí ele ria, né? Exatamente. Ele falou: olha, nenhuma pessoa louca nunca chegou aqui e falou que era louca. Você é a primeira. Então não deve ser. Mas então é esse alívio. Mas por outro lado, é quando você tem essa sensação, né? Eu falo que é como se você estivesse assim num abismo, e você olha lá embaixo, e aí de repente você cai. E tipo, não tem mais volta. Entendeu? Então é Sim. essa sensação do tá tudo bem, eu queria saber, mas e agora que eu sei, eu não consigo mais Voltar dessaber. atrás. Eu não consigo mais voltar atrás. Eu vou ter que lidar com isso agora, para sempre. Então é uma É uma. ambiguidade, né? É. Você, claro, tem o momento em que você se sente aliviado. Porque você sabe Sim. que tudo que você sofreu não foi por culpa sua. Às vezes você passa anos ouvindo que você não é mais sociável porque você não quer, você não faz tal coisa porque você não quer, porque você não se esforça. E aí você fica aliviado de saber que aquilo não é culpa sua. Mas não tem Sim, como você não ficar chateado, não passar pelo luto de saber que sempre vai ser difícil. sim, exatamente. E é interessante porque, por exemplo, comigo eu nunca tive tanto a questão social. Tenho, né? Senão não seria autista, mas nunca foi uma questão assim tão que me incomodava tanto. Mas eu tenho algumas alterações sensoriais, principalmente táteis. Então eu falo que eu tenho umas manias esquisitas. E é muito interessante porque o meu segundo filho, que fechou o diagnóstico agora, ele tem exatamente as mesmas questões táteis. Então, outro dia eu peguei lá, ele estava almoçando, aí do nada eu olhei ele estava assim, com o garfo. Passava assim na testa e voltava. Passava na testa e voltava. Aí eu lembrei que eu fazia muito isso. Às vezes eu me trancava no quarto para ter a sensação tátil das coisas. E o meu irmão, às vezes ele entrava lá e ele falava: Meu, você é muito esquisita. Então era mais essa sensação assim de eu falei: Meu Deus, eu não sei, parece que eu faço umas coisas esquisitas, sabe? Eu tenho uma sensibilidade que é maior do que as outras pessoas. Sim. Então era isso que mais me incomodava, assim, por exemplo. Bom, mas Camille, você então está fazendo essa pós, né, na parte tributária, ótimo, veio em boa hora. A gente está tendo aí a reforma tributária, vão ter muitas mudanças. E uma das mudanças que estão tentando, né, passar é justamente em relação à isenção de IPI para veículos novos, que aí envolveria não mais todos os casos de pessoas com deficiência, mas só os deficientes que eles consideram graves. Como é que você avalia essa tentativa assim de excluir um pequeno direito, mas já o início de uma exclusão de um direito dos autistas, lembrando que a lei brasileira de inclusão, ela é de 2016, da pessoa com deficiência, né? Então, assim, a gente acabou de fazer 10 anos, já estão tentando tirar alguma coisa. Olha, eu acho que o perigo dessa ideia é principalmente contribuir para essa noção de que os autistas nível 1 de suporte não são autistas e se eu não enxergo os seus prejuízos, né, na minha cara, então eles provavelmente não existem e tudo isso é uma frescura, por isso você não precisa de direitos, então vamos tirar.
né? Então, na realidade, o que as pessoas não veem é que o autista, ele tem muito mais chance de desenvolver ansiedade, depressão, burnout, índices maiores de suicídio, justamente porque não é uma coisa visível, né? A principal questão do autista nível 1 é ele aprende a mascarar muito bem. Só que a gente mascara em benefício da sociedade, não é nosso. Porque mascarar é extremamente cansativo. É um mecanismo de defesa para você conseguir se inserir ali no meio social, mas é muito cansativo. E você passar muito tempo mascarando pode gerar um burnout, pode te trazer muitos prejuízos. Eu sinto quando eu fico muito tempo mascarando ou quando eu me forço a estar muito tempo em uma situação social, eu começo a passar mal. Eu preciso de dias para me recuperar daquilo. Eu marco os meus eventos sociais muito bem pensadamente, sabendo que depois daquilo eu vou precisar de dias em isolamento para me recuperar. Mas isso ninguém vê. Eu não chego falando para as pessoas, eu tô aqui, mas os próximos 3 dias não conte comigo. Então, a gente vê essa tendência de olhar para o autista nível 1, achar que ele é um nível 0 e, portanto, ele não precisaria daquele diagnóstico. Isso está sendo trazido para a legislação, porque, querendo ou não, as pessoas que fazem as leis são pessoas. E tudo que está na sociedade reflete nas leis. Se a gente vê a sociedade tratando o autista nível 1 como não autista, consequentemente, as pessoas que estão fazendo as leis também vão ter essa ideia vindo atrás. E é cansativo. É cansativo ver que uma coisa que você faz para se inserir na sociedade é justamente aquilo que te prejudica e faz com que as pessoas, né, usem de argumento para te tirar direitos que você já adquiriu. E nesse sentido também existe aí uma ideia, né, de restringir os benefícios para os benefícios fiscais e também as políticas públicas para as pessoas autistas nível 1 de suporte. E quais os riscos que você enxerga nessa redução dos benefícios? Que não são muitos, né? Vamos lembrar. Parece que a gente está falando de assim... muita coisa. Olha, é aquilo. Eu nunca vi nem ouvi, eu só ouço falar. No fundo assim, são poucos os... Não é assim, nossa, Às vezes eu ouço as pessoas falarem, eu tenho a impressão que é assim, recebi meu diagnóstico de autismo, com ele veio uma lista de benefícios que eu tenho, que eu vou usufruir de todos, claro. Em dinheiro. E assim, veio dinheiro, claro. Sim, resolveu minha vida. Recebi o diagnóstico de autismo, agora minha vida está feita. Porque todo mundo é obrigado a me dar o que eu quero. Então, não tem nada disso. A vida continua sendo difícil para as pessoas autistas, continua sendo difícil se inserir na sociedade, se inserir no espaço de trabalho. E impedir o acesso a esses direitos, eu vejo que em algum momento pode acabar impedindo o acesso ao próprio diagnóstico. Porque você contribui com essa noção, você contribui com a desinformação da população. Quanto maior a desinformação, menos as pessoas vão atrás do diagnóstico, porque não sabe. E mais a pessoa vê, tipo, nossa, sofro prejuízos que poderiam ser de autismo. A pessoa nunca vai chegar a descobrir que poderia ser de autismo e vai sempre achar que aquilo é uma frescura, que é falta dela tentar mais, que é falta dela se esforçar. E hoje a gente sabe que o nível de suporte do autismo não é assim, você recebi um diagnóstico de autismo nível 1 de suporte, serei nível 1 a vida inteira. Não, eu posso vir a ser um nível 2, nível 3, como um nível 3 pode vir a ser nível 2, pode vir a ser nível 1. E você só complica a vida dessa pessoa fazendo com que ela tenha que ter prejuízo suficiente para virar um nível 2, nível 3, para só aí ela chegar num diagnóstico. Você vai intervir só a hora que a pessoa tiver muito mal. Você poderia intervir muito antes, já estabilizar, já controlar, essa pessoa já conseguir se desenvolver melhor, mas não, parece aquela coisa, preciso ver o seu sofrimento para acreditar nele. E como vai fazer, né, quando a pessoa nível 3 de suporte
De repente, ela nunca pode melhorar, então? Ela nunca pode reduzir de suporte para ela não perder o benefício? Ela sempre vai ter que estar numa condição pior. É exatamente essa sensação que eu tenho, assim. Quanto pior, melhor. Benefícios, se você melhorar, Você a pessoa usa isso como justificativa para cortar. Tipo, ai que legal, você tá bem, não precisa mais fazer terapia. Assim, não é o contrário? Eu tô bem, aí eu vou parar a terapia, eu vou regredir. Eu já cheguei a ouvir isso. Não, mas olha, fez tanta terapia o seu filho que ele tá bem, não precisa mais. Eu falei, não seria o contrário? Assim, a ideia era que não desse certo. Pra que eu fui atrás da terapia, então? A pessoa tá bem assim, por causa da terapia. Desculpa. Claro. É o que a gente espera que fique bem, não é? Eu não teria procurado se eu soubesse que a ideia era que não ficasse bem. E quando a gente começa, assim, até selecionar quem merece ou quem não merece determinado direito, baseado numa deficiência que não é visual, muitas vezes, né, que não pode ser superficial no sentido da objetividade dela, a gente começa, ao invés de reduzir as diferenças, a gente começa a ampliar, né? A gente começa a criar aí um outro problema. Então, é muito delicado isso, é muito... Assim, tem que ser realmente muito bem pensado, porque não dá para ser de qualquer jeito. E quem define assim, essa linha? Perdão, mas quem define essa linha? Né, do que, a partir de que momento você tem acesso a direitos, a partir de que momento você não tem, sendo autista. São pessoas neurotípicas que não fazem a mínima ideia do que é ser autista? Então. Aí você vai lá e você desenha uma linha. Ó, quem tá pra cá não tem nada, quem tá pra cá tem. E aí vai variar o quê? Se a pessoa gosta de você ou não? Se ela foi com essa cara ou não? Na percepção superficial da deficiência, é isso, né? Você vai avaliar baseado em quê? Numa percepção superficial, né? Porque não tem lógica. Quando a gente fala de autismo, as políticas públicas, elas focam principalmente em 2 aspectos, né? Que é a saúde e a educação. Então, seriam esses direitos que as pessoas dizem. Seria acesso à saúde, acesso a terapias, a tudo que aquilo precisa para se desenvolver. E educação, acesso a algumas adaptações que vão permitir essa pessoa se alfabetizar e não desistir de estar na escola. Essa é a grande verdade. Então, assim, nossa, a gente pensar que um país, ou isso é uma questão não só no Brasil, mas mundial, precisa estar repensando e revendo questões relacionadas à saúde e educação, eu me pergunto, então eles estão preocupados com o quê? Se não é isso que importa... o que será que importa? O que será que importaria, né? É o mínimo. É o mínimo, não é um favor, é o mínimo. Se a saúde e a educação não se adaptam ao que alguma parte da população precisa... O erro não pode estar nessa população. Não faz sentido. E daí podem vir outros, depois, problemas futuros, Exatamente. Né? Nós temos aí depois uma série de outros. Exemplo, no mercado de trabalho. Sim. É isso, assim, o mercado formal de trabalho é muito difícil para o autista. Segurança, mais para frente. Exatamente. É tudo uma sequência de... Vai desencadeando vários outros problemas sociais, que depois, né, o país, o poder público vai ter que resolver lá na frente. Lá na frente. As consequências disso, né? Bom, falando de estigma, Camille, pode falar. Quer falar alguma coisa? Só ia falar que a gente cria um problema que vai ter que ser resolvido no futuro, né? A gente tenta resolver um problema, fala, né? Nossa, olha, criei formas para essa pessoa estar mais inserida na sociedade. Agora que a pessoa está inserida, não precisa mais. Né? O que será que pode acontecer? Será que eu tirar o acesso dessa pessoa vai fazer com que ela volte ao estado anterior? Não, imagina, não tem necessidade, vamos tirar. Aí você tira, percebe dali uns anos a necessidade de novo, volta dali uns anos, sabe? Vai ficar nesse ciclo para sempre. Melhora, vou fazer piorar, melhora, vou fazer piorar. Exatamente. Vamos varrer embaixo do tapete, vamos ver. A hora que alguém perceber a sujeira, a gente recolhe. Dá um jeito, Quanto pior, melhor. Mas, Camille, falando sobre estigma. Então, existe ainda muito estigma quando a gente fala de autista adulto, né? E também existe estigma relacionado a homem e mulher, sobre autista nível 1 de suporte. Você acha que tem diferença como a sociedade vê o autista homem, o autista mulher?
E você sente que existe algum marco, algum estereótipo que as pessoas trazem para a mulher autista, que é mais infantilizado ou mais invisibilizado, ela não existe? Como é que você vê essa diferença? Eu acho que assim, tudo que a gente vai ver, qualquer assunto a gente precisa fazer o recorte de gênero. Não tem jeito, né? A gente vive numa sociedade patriarcal, a gente precisa fazer o recorte do machismo. Até porque o que a gente vê no autismo é que durante anos se acreditava que o autismo era uma coisa masculina, né? Era só homens eram autistas. Porque só se estudava o autismo em homens, ninguém sabia como que eram as características do autismo em mulheres. Hoje em dia a gente está vendo mais pessoas falando a respeito, consequentemente, mais diagnóstico em mulheres, mas acaba que as mulheres recebem o diagnóstico mais tardiamente, na vida adulta, porque quando eram crianças, todo mundo olhava para aquela menina e pensava, bom, a menina que é quieta, não é muito de socializar, ela é uma gracinha. Olha só, é uma menina quietinha na dela, faz tudo que você manda, tímida. Um dia essa timidez vai passar, sabe? Mas ela é um amorzinho. Até que eu, assim, quando eu era criança, os adultos olhavam para mim e falavam, essa é a criança perfeita. Olha só, ela é quietinha, ela faz tudo sozinha. Não dá trabalho. Você coloca ela no cantinho com os brinquedinhos dela. Gente, você até esquece que ela tá ali. Fala sozinha, sabe? Brinca sozinha, não precisa de ninguém. E eu era aquela criança que, assim, eu sempre fui muito literal. Muito. Então, tudo que falavam para mim, ó, tal coisa não pode, aquilo para mim era um fato universal. Tal coisa não pode. Você não questionava uma regra? Não questionava. Assim, se um adulto está chegando para mim e me falando que tal coisa não pode, então é um fato universal que tal coisa não pode. Não pode. Ponto final. Eu era aquela criança que chegava para as outras crianças e virava a fiscalizadora. Por que você está fazendo isso se tal coisa não pode? Falaram que não pode, então não pode. Então, assim, para os adultos, eu era a criança perfeita. Olha, até ajuda a cuidar dos outros. Para as crianças, eu era a criança insuportável. Chata. A chata. E todo mundo olhava e falava, não tem problema nenhum aí. Ela só é madura para a idade dela. E aí a gente entra também naquele tópico que mulheres são sempre vistas como, chegou nos 12, 13 anos, já é uma mulher. Não é mais uma criança, não é uma menina, é uma mulher. Tem que se comportar como mocinha, já é uma mulher. E todo esse estigma da mulher dificulta muito o acesso ao diagnóstico. Porque qualquer coisa que a menina passa que poderia indicar um diagnóstico, você considera como normal. Ou uma coisa passageira, ou é só porque ela é quietinha, ou você acha legal que aquela menina é quietinha e não é muito de socializar, ou você acha legal que aquela menina é muito literal e tudo que você fala ela obedece. E a gente tem poucos exemplos de mulheres na mídia que são autistas, a maioria é o Sheldon, né? Você olha para uma pessoa autista, você pensa... Se for uma criança, você pensa no menininho que, né, gosta de trem, gosta de quebra-cabeça. Se for um adulto, você pensa no Sheldon. Você pega uma mulher, olha para ela, não se encaixa em nada disso. E aí, né, entra aquele negócio que você fala para as pessoas. Recebi um diagnóstico de autismo. Como assim? Diagnóstico de autismo? Você é tímida. Para com isso, que besteira. Mesmo tendo o diagnóstico, você continua não sendo autista para as pessoas. Sim, com certeza. No geral, as pessoas acreditam no seu diagnóstico hoje? Ou você acha que a maioria não? Olha, a primeira reação é sempre pensar que eu tô brincando. Igual, sabe quando aquela pessoa é perfeccionista e ela fala, eu tenho toque, eu sou muito perfeccionista? É a mesma coisa. Eu falo que eu sou autista, é como se eu estivesse falando, eu sou meio antissocial. E aí eu tenho que insistir, falar, não, eu tenho diagnóstico, eu sou autista. Aí a pessoa fica olhando para... Sabe quando dá aqueles 3 pontinhos, assim?
A pessoa tá pensando, tipo, como assim? Você tá falando A pessoa fica sério? te Não é encarando brincadeira. pra ver se você olha nos É, olhos. pra ver se eu começo a Mas dar você sabe por que risada. isso? É. É porque, assim, é muito interessante que às vezes algumas pessoas, e isso eu já presenciei, fala assim, tem alguma atitude, fala assim, porque eu sou meio autista. É, Eu tenho TDAH, mas não está diagnosticado, é só porque ela acha que tem, só porque sim, ela, é de só repente. um fator, né? Então, as pessoas que não têm conhecimento, ou está muito banalizado isso, né? No sentido de, eu sou meio autista, eu tenho Sim, TDAH, é por isso que eu sou inquieta. Não, se você não tem diagnóstico, você não pode afirmar que você é o que não é. Né? Então, às vezes, aí, quando uma pessoa que realmente tem fala, as outras não acreditam. Por quê? Porque provavelmente já escutaram alguém falar que é meio autista, não sim. é? E é aquela. A gente volta naquela dificuldade das pessoas acharem que existe um autista nível 0 de suporte, justamente porque você pode ter algumas características de um diagnóstico de autismo. Você pode ter uma ou outra coisa. Só que, para você fechar um diagnóstico, não é ter uma ou outra característica, é ter todo o conjunto e ter prejuízos desde a infância. Prejuízo. Agora, a pessoa tem uma característica que talvez fechasse, sabe, que existe dentro do diagnóstico de autismo, ela fala, sou meio autista. Mas não, essa pessoa nunca fecharia um diagnóstico. Essa pessoa não tem prejuízo. Ou, sabe, tem uma ou outra característica que, se você olhar no conjunto, não faz nem sentido pensar naquele diagnóstico. E você já optou por não falar pra alguém que você é autista? Já teve medo do julgamento? Já. Nossa, eu demorei muito para falar para as pessoas que eu tinha recebido diagnóstico, quando eu recebi. Eu precisei de um tempo, assim, para respirar, para entender aquele diagnóstico. E aí eu lembro que eu pensei, tá, e agora? Para quem eu falo? Né? Claro, eu comecei falando pro meu namorado, óbvio, pra minha mãe. Eu lembro quando eu falei pra minha mãe, foi até uma situação engraçada, que eu liguei pra minha mãe e eu falei, mãe, recebi o diagnóstico de autismo. E ela, tipo, o Já que eu sabia. respondo? É uma coisa boa, uma coisa ruim? Eu falo que pena, eu falo, legal. E eu, tipo, mãe, é bom porque eu sei que eu não sou louca, mas é ruim porque é um diagnóstico que vai me seguir a vida inteira. E eu pensei muito antes de falar para as pessoas. Eu fui falar para os meus amigos da faculdade depois de uns meses, assim. Um pouco por medo, um pouco por não querer Eu tinha um pouco de medo do estigma, das pessoas, assim, não me Sim, olharem da mesma forma, não me tratarem do mesmo jeito. sim. Te E, subestimarem de repente? É. sim, eu tinha um pouco de medo. E, assim, com pessoas da minha idade, nunca tive problema. Porque são pessoas que têm um acesso maior a conhecimento e são pessoas que não têm medo de vir perguntar. Então, algumas pessoas que eu conhecia da minha faculdade, quando eu falei, as pessoas viraram para mim e falaram: Olha, eu confesso, não sei a respeito, mas me fala sobre. Me explica o que isso significa. Sabe, eu estou falando para você, eu não sei sobre, mas eu tô aqui. Pode me. Sabe, eu vou atrás, vou pesquisar o que precisar, assim, eu quero saber. Agora, para pessoas mais velhas, aconteceu muito de eu ouvi frases no sentido de que foi uma besteira buscar o diagnóstico, ou não acreditarem que eu era autista, ou tipo, você tem certeza que essa médica que você passou é uma médica boa? Porque eu acho que você não é autista, não. Acho que você devia procurar uma segunda opinião. Então, claro, fruto da época, né? A gente tem que considerar que essas pessoas foram criadas numa época em que o autismo era. Ou tinha muito pouca informação sobre autismo, ou era só sobre homens. Mas foi uma coisa assim que me levou muitas vezes a evitar um pouco falar do diagnóstico, por não querer entrar naquela discussão do vamos discutir se eu sou autista ou não. Uhum. E às vezes, por ser mais fácil, você acaba evitando.
Mas o mais fácil também tem um prejuízo, porque eu evitar falar para as pessoas que eu sou autista me leva a ter que mascarar mais. E se eu tenho que mascarar mais, eu tenho muito mais prejuízos do ato de mascarar. De ficar muito mais cansada, de ter que passar por longos períodos para me recuperar depois de mascarar. E acaba que você não tem muito para onde fugir. Ou você tem que passar por aquele desgaste de explicar para a pessoa, né, que você convencer a pessoa de que você é autista e depois explicar para a pessoa o que isso significa e quais são os prejuízos que você tem na sua vida. Ou você vai ter que passar pelo desgaste de estar sempre mascarando e lidar com isso depois. E como uma mulher autista e que tem o seu lugar de fala, né? O que você ainda acha que precisaria ser mais discutido ou que você gostaria que pudesse ser mais explorado ainda na vida de uma mulher adulta com autismo? Relacionamento, a vida profissional, familiar. O que você ainda acha que poderia ser mais falado? Eu gostaria que as pessoas falassem mais sobre o autismo na mulher no geral. É muito cansativo, assim, você chegar para as pessoas e falar que você é autista e perceber que as pessoas estão esperando, assim, você automaticamente se transformar no Sheldon. Ou em algum outro estereótipo. E Sim. é cansativo também você ter que, por exemplo, explicar para sua família, olha, a gente tá aqui num evento social, eu preciso ir embora porque eu tô num ponto assim que não dá mais. E ter que explicar para as pessoas que aquilo não é frescura ou você querendo fugir de uma festinha é que realmente eu tô passando mal, sabe? Realmente eu estou falando porque não tem mais como eu aguentar. Então eu gostaria muito que as pessoas conhecessem mais sobre os prejuízos que uma pessoa autista enfrenta. Eu gostaria que as pessoas soubessem que cada autista é diferente. Porque as pessoas, no geral, a gente vê essa tendência de generalizar tudo, né? Mas é engraçado, porque, por exemplo, na minha sala da faculdade, um pouco antes de eu receber o diagnóstico, uma outra pessoa na minha sala recebeu o diagnóstico, também de autismo. Só que assim, somos pessoas completamente diferentes. E às vezes eu sentia um pouco, não sei, eu ficava me perguntando se alguém pensava que um de nós dois estava mentindo o diagnóstico por sermos muito diferentes. Porque as pessoas não entendem que, claro, você precisa ter características em comum para fechar um diagnóstico, porque tem uma série de características que você precisa ter para fechar o diagnóstico, mas isso envolve tanta coisa, as pessoas são tão diferentes dentro do autismo, as pessoas autistas podem vir, sabe, ser de tudo quanto é jeito. Um espectro, né? Justamente, é um espectro. E isso é legal, independente do nível de suporte. Não é que o 1 é muito diferente do 3. O 1 é muito diferente do 1 também. O 3 do 3, o 2 do 2. Exato. Sim. E isso é uma coisa que as pessoas não percebem e justamente por isso as pessoas não acreditam quando eu falo que eu sou autista, né? Porque as pessoas têm aquela visão fechada de autismo é isso. E a partir do momento que eu saio um pouco dessa visão, não devo ser autista. Não é possível. Tá saindo da visão que eu tenho na minha cabecinha, na minha caixinha fechada. Então, isso eu gostaria que fosse muito mais falado. Como é a vida social de uma pessoa autista? Cara, eu queria muito que as pessoas soubessem mais sobre isso e discutissem mais sobre isso, porque eu nunca vou conseguir ter a vida social de uma pessoa neurotípica. E às vezes eu tenho que ter essa conversa com os meus amigos, sabe? De chegar para as pessoas e falar, olha, eu gosto muito da sua amizade. Gosto de você. Gosto muito de você, mas por favor, entenda e não fique bravo comigo. Eu não vou conseguir ser o mesmo amigo que uma pessoa neurotípica é. Eu não vou conseguir estar presente em todos os eventos sociais. Eu não vou conseguir sair com você para ir num barzinho. Não vou. Qualquer ambiente assim com muito barulho começa a me dar enxaqueca, eu começo a passar mal.
Então, assim, eu tenho... A vida inteira eu sempre tive muito medo de perder amizades. Sempre tive muita dificuldade com amizades, né? Muito. A vida inteira, desde que eu nasci, me entendo por gente, eu tenho muita dificuldade com amizade. E os poucos amigos que eu fazia, eu sempre tinha aquele medo absurdo de perder aquela amizade, porque eu não conseguia ser como as amizades Amiga que normais eles deveriam esperavam. ser. Uhum. E eu não conseguia suprir aquelas expectativas. E, por um lado, receber o diagnóstico foi bom, por eu saber o porquê disso. Por outro lado, eu sinto que eu tenho que ter essa conversa com todas as minhas amizades de, por favor, não fique bravo comigo. Eu não vou ser a pessoa Eu sou assim, me que aceite, Isso. né? sabe, eu tô aqui, tô aberta, vamos discutir formas dessa amizade funcionar, por favor, mas entenda que eu tenho minhas limitações. Eu não vou te ligar todo dia, né? É. Pelo E amor assim, no de meu Deus. relacionamento também, é que Sim. eu sou muito parecida com meu namorado. E isso ajudou muito. Tanto é que às vezes eu desconfio, eu fico me perguntando, será que ele não é autista também? Porque a gente é muito parecido. E me ajudou muito o fato de ele também não gostar de sair de casa, ele também ser uma pessoa quieta. E muitas vezes a gente ficar ali no nosso. A gente tem o nosso mundinho, né? Em que a gente às vezes conversa e às vezes a gente tá no mesmo ambiente sem conversar, cada um fazendo suas coisas. E isso para mim é maravilhoso. E eu sinto que por causa disso eu nunca tive que ter tanto essa conversa com ele de, olha, eu não vou conseguir, sabe, ter essa ser uma namorada neurotípica. Mas depois do meu diagnóstico, eu lembro que quanto mais eu estudava sobre o assunto, mais eu ia chegar para ele e falava, olha, vamos entender juntos sobre o autismo, porque é uma coisa que vai te impactar também. Né? Se você está morando junto comigo, você vai ver as coisas pelas quais eu Sim. passo. Isso. Nossa, que legal. Incrível, Camille. É. Muito incrível. Bom, acho que estamos chegando ao final, né? Só para finalizar, queria deixar claro aqui Camille, também conhecida como minha irmã. Uma alegria te receber, viu, Mi? Obrigada por você ter participado. Eu que Eu falo agradeço. que ainda bem que você é minha irmã autista, porque justamente a gente consegue ficar assim dias, meses sem se conversar. E quando a gente volta a conversar, tá tudo bem, tá tudo do ponto onde a gente parou. Sim. E tudo bem, né? E a o gente se amor continua o entende. mesmo. É. Exatamente. Então eu queria super agradecer. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Mi. Eu que Camille, agradeço. eu também quero agradecer. É a nossa primeira entrevista à distância e para nós foi muito interessante. Foi muito bom ter você conosco e eu falei já, mas eu quero deixar aqui bem registrado também que admiro muito o teu estudo, a tua competência. Eu tive acesso ao TCC da tua graduação. Como doutora em neurociências que eu sou, eu assim fiquei encantada com o teu trabalho, que une a neurociência e o direito. E achei fantástico o resultado, achei fantástico aquilo que você apresentou. E parabéns. E muito, muito obrigada pela tua presença aqui conosco hoje. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite. Foi assim uma experiência sem igual e é muito bom conversar sobre isso, né? É um espaço que é muito importante para a gente, muito importante não só para a comunidade autista, mas para toda a população que precisa ter acesso a esse tipo de informação. Então, muito obrigada e parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo, que é assim lindo de se ver. Obrigada. Obrigada. Obrigada, Camille. Um beijo. Um Até beijo. mais. Até mais.